E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao nosso canal, espero que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de Mateus, capítulo 7, Amor e providência ao julgar. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisto no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como pode dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogue aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem, e voltando-se vos faça em pedaço. Perseverança na oração. Pedi e vos sereis concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, para dar o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quando quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Os dois únicos caminhos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil é o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Pelo fruto se conhece a árvore. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível que alguém colha uvas de espinheiros ou figo de ervas daninhas? Sendo assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzirá bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, nós temos nos profetizado em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres. Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. O sábio e o insensato. Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus purifica o mundo. Mateus capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grande multidão o seguiu. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou de joelhos e declarou, Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus estendeu a mão, tocou-lhe dizendo, eu quero, ser limpo.
e no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida, disse-lhe Jesus: Veja, que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Um comandante romano crente. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ordena a meu servo: faze isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Com toda certeza, vos afirmo que ninguém mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora das trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquele mesma hora o servo foi curado. Jesus salva, cura e liberta. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela, e a febre a deixou. Em seguida levantou-se ela e passou a servi-lo. No início da noite trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. A prioridade do discipulado. Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então aproximou-se dele um escriba e disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar a meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus domina as circunstâncias. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiam. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas cobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus domina as forças do mal. Quando ele chegou ao outro lado da província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploravam a ele: Se nos expulsar, permita-nos entrar naquelas manadas de porcos. E Jesus lhes disse: Ide. Assim que saíram e entraram nos porcos, de repente toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente, precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que o viram, suplicaram-lhe que se retirasse da sua região. Jesus perdoa e cura.
E entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhe a fé, disse Jesus ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmos: Este homem blasfêmia. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: Por que cogitais o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer? Que teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Levantando-se o homem, partiu para a sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Jesus veio para os necessitados. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletaria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram passear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: Por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, respondeu: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: Misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim resgatar justos e sim pecadores. O novo e definitivo vinho. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupas velhas, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos, e se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Jesus tem poder sobre a morte. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes das sinagogas aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou: Minha filha acabou de morrer, mas vem e põe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus então levantou-se e seguiu com ele, e seus discípulos os acompanharam. De repente, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou por trás e tocou na borda do seu manto, pois dizia essa mulher consigo mesma: Se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Então Jesus voltou-se e, assim que viu a mulher, lhe disse: Anima-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço, ordenou: Retirai-vos vós daqui, esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Os cegos passam a ver. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, aproximou-se os cegos e Jesus lhe perguntaram: Credes que eu seja capaz de fazer isto? E responderam-lhes: Sim, Senhor. Então lhes tocou nos olhos, dizendo: Seja a vós feita conforme a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu, então, severamente: Cuidai para que ninguém saiba disto. Contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Os endemoniados são libertos. Após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões admiravam e exclamavam: Jamais se viu algo assim em Israel. Por outro lado,
Os fariseus maldiziam. Ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Todos os enfermos são curados. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus pede mais discípulos. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!